A consciência é talvez o maior mistério da existência. Podemos medir ondas cerebrais, rastrear neurônios em ação, analisar padrões de comportamento. Elas desafiam cientistas, inquietam filósofos e movem buscadores espirituais em todas as culturas. Afinal, se a consciência pode existir sem o corpo, então talvez a morte não seja o fim, mas apenas uma transição. Apesar dos avanços extraordinários em neurociência, biologia e física, não há uma definição única ou consensual sobre o que, exatamente, é a consciência. Mas ninguém sabe, ao certo, o que é a consciência, onde ela nasce e para onde vai. Hoje começamos com as duas primeiras perspectivas, para preparar o terreno para um mergulho mais profundo. Ele pergunta: como a atividade de átomos e moléculas pode gerar experiências subjetivas, como o sabor do café ou a dor da perda? Uma delas é a teoria da informação integrada, que propõe que a consciência surge de sistemas altamente interconectados. Outra é a teoria orquestrada de Penrose e Amarov, que envolve processos quânticos dentro dos neurônios, sugerindo que a mente pode não ser apenas um subproduto do cérebro, mas algo mais sutil. Como algo físico pode dar origem a algo imaterial como a experiência? Por isso, a ciência oficial tende a tratá-los como fenômenos neurológicos não compreendidos, ou mesmo como ilusões do cérebro. Pessoas em parada cardíaca, com um eletroencefalograma plano, relatam experiências lúcidas. Ver o próprio corpo de fora, atravessar túneis, encontrar entes queridos falecidos. Assim como um rádio capta sinais, o cérebro apenas sintonizaria algo que existe independentemente dele. Essa ideia não é dominante, mas cresce entre estudiosos que desejam ampliar os horizontes da pesquisa. Para ele, o conhecimento verdadeiro vinha de dentro, da lembrança de algo que a alma já sabia. Essa ideia já sugeria que a consciência existia antes do corpo e continuaria depois. Embora a ciência trate essas experiências com cautela, elas levantam a pergunta: se não havia atividade cerebral mensurável, de onde vinham essas vivências? Para os empiristas, como John Locke e David Hume, tudo o que sabemos vem da experiência sensível. A mente seria uma tábula rasa, uma folha em branco, moldada pelo corpo e pelos sentidos. Para ele, a mente estava intimamente ligada à matéria, ainda que existisse um princípio intelectual superior chamado de intelecto ativo. E o mais intrigante, ela depende do corpo físico para existir? Ou poderia sobreviver à morte? Para ele, a mente era uma substância separada, imaterial, distinta do corpo. E em todas essas visões, permanece a pergunta: a consciência depende do corpo, ou o corpo é apenas sua manifestação passageira? E o eliminativismo, que chega a questionar se a consciência é real, ou apenas uma ilusão gerada por processos cerebrais. Para uns, ela nasce no cérebro e morre com ele. O que dizem as tradições esotéricas, as experiências fora do corpo, as escolas iniciáticas e os caminhos do coração sobre a sobrevivência da consciência após a morte? Se esse tema te instiga, já deixa o like. Para outros, ela pode existir além da carne, como essência invisível que apenas se manifesta através do corpo. Isso sustentou por muito tempo a ideia de uma alma consciente separável do corpo físico. Desde os primeiros pensadores da Grécia Antiga até os debates atuais, a mente humana sempre intrigou quem se dedica a entender a realidade. Sartre dizia que o ser humano está condenado a ser livre, e que a consciência é um nada que escolhe, que projeta, que dá sentido ao mundo. Camus falava da consciência como o fardo da lucidez, um saber que torna o ser humano consciente do absurdo da existência. Ela seria resultado da atividade elétrica e química no cérebro. A ciência caminha, mas o mistério permanece. Segundo essa linha de pensamento, quando certas áreas cerebrais se ativam, surge a experiência consciente, e quando o cérebro para, a consciência desaparece. Não é um produto do corpo, mas a base do ser. O Atma, ou o eu profundo, é a própria consciência, e ela existe além do tempo da forma além da morte. Essas são perguntas que atravessam fronteiras. Neste vídeo, vamos explorar esse tema complexo e fascinante, sob 3 pontos de vista: o científico, o filosófico e o espiritualista universalista. Para a ciência contemporânea, a consciência ainda é um enigma não resolvido. Na neurociência, a consciência é geralmente entendida como o conjunto de experiências subjetivas, o que sentimos, percebemos, pensamos. Essa visão é chamada de materialismo ou fisicalismo. Ela parte do princípio de que tudo que existe é físico, e que qualquer fenômeno é produto de processos materiais. Assim, nesse modelo, a consciência não poderia existir sem o cérebro. Quando o cérebro morre, a consciência se apaga, como uma luz que se apaga,
quando o interruptor é desligado. Mas essa explicação enfrenta vários desafios. Um dos maiores é o chamado problema difícil da consciência, proposto pelo filósofo David Chalmers. Esse é um ponto que a ciência ainda não conseguiu explicar, e por isso, surgem teorias alternativas. Além disso, há relatos de experiências de quase morte, ou ECMs, que desafiam o modelo puramente material. Há também estudos envolvendo experiências fora do corpo, memórias de vidas passadas investigadas por pesquisadores como Ian Stevenson, e outros fenômenos que desafiam os limites do que a ciência pode testar atualmente. Importante dizer, a ciência exige evidências controláveis, reprodutíveis, observáveis. E muitos desses fenômenos ainda escapam a esses critérios. Ainda assim, há cientistas que defendem outra hipótese, a de que o cérebro é um receptor da consciência, e não seu gerador. Portanto, do ponto de vista científico, ainda não há prova de que a consciência sobrevive à morte do corpo. Mas também não há uma explicação conclusiva sobre o que exatamente ela é. A filosofia se debruça sobre a consciência há milênios. Platão acreditava que a alma era imortal, e que o corpo era apenas sua prisão temporária. Aristóteles, por outro lado, via a alma como a forma do corpo, algo que não existia separadamente. Séculos depois, René Descartes propôs a famosa divisão entre corpo e mente. Penso, logo existo. No entanto, essa separação foi questionada por outras correntes. Já na filosofia contemporânea, surgem abordagens como o funcionalismo, que vê a consciência como resultado de funções mentais. No existencialismo, a consciência é liberdade. Já nas tradições orientais, como o Vedanta hindu e o budismo, a consciência é vista como a essência de tudo. Essas correntes orientais influenciam cada vez mais o pensamento filosófico ocidental, desafiando a visão materialista e propondo uma consciência como princípio ontológico, ou seja, como fundamento da existência, e não como uma consequência dela. Assim, na filosofia, encontramos múltiplas visões: consciência como alma, como função, como liberdade, como ilusão, ou como essência de tudo que existe. Até aqui, exploramos o que a ciência e a filosofia têm a dizer sobre esse mistério chamado consciência. Agora, vamos mergulhar na visão espiritualista universalista. Prepare-se para uma reflexão profunda sobre alma, memória, identidade e eternidade. Nas tradições espiritualistas e universalistas, a consciência não é vista como um subproduto do cérebro, mas como a essência da existência. Ela não depende da carne para existir. Ao contrário, ela utiliza o corpo como um instrumento temporário de manifestação. Assim como uma luz pode passar por diferentes lâmpadas, a consciência passaria por diferentes corpos ao longo da jornada evolutiva da alma. É aquilo que observa, sente, aprende, evolui. Não é a mente racional, nem as emoções passageiras. É algo mais profundo, um eu interior que atravessa experiências, vidas, mundos e estados de existência sempre em busca de expansão. Essa visão é encontrada em muitas culturas e tradições espirituais, desde os ensinamentos do Egito Antigo até o hinduísmo, o budismo tibetano, o espiritismo, a cabala e as escolas iniciáticas do Ocidente. Em comum, todas afirmam: a consciência sobrevive à morte do corpo físico. Mas o que exatamente é essa consciência? E nesses planos, não há limitação de tempo ou espaço como conhecemos. Elas sugerem que o corpo pode ser deixado temporariamente, sem que a consciência deixe de existir. A consciência se move por frequência, por vibração, por sintonia. Descreve a jornada da consciência após a morte como um processo de reconhecimento e liberação. A morte física é apenas uma transição de vestimenta, não o fim da consciência. Tudo o que vivemos e cultivamos em vida afeta a forma como atravessamos a morte e o que encontraremos além dela. Após a morte, o espírito continua com suas memórias, personalidade, emoções, mas agora em outro plano, mais sutil. Ele não deixa de existir, apenas muda sua forma. O objetivo da vida seria então o aprimoramento dessa consciência, que aprende a amar, a servir, a transcender o ego. Mas a forma como escolhemos viver com consciência, aqui e agora, já transforma a nossa jornada. Do ponto de vista espiritual, a consciência é a centelha divina em nós. Ela está presente mesmo quando o corpo dorme, sonha, medita, e continua existindo quando o corpo morre. Pois se ela continua além da vida, então tudo o que cultivamos não se perde. Ela nos acompanha e molda nossas experiências futuras. Algumas descrevem esse momento como um despertar, outras como uma travessia. Não algo que temas, mas algo que somos. Segundo essa visão, o universo seria, em si, consciente, janelas da alma, mensagens do inconsciente ou ecos de outras realidades. Te espero lá. E a individualidade seria apenas uma gota momentânea,
No oceano da consciência maior, para algumas linhas, a alma pode atravessar diferentes estágios, revendo sua vida, integrando aprendizados, reencontrando outras consciências e se preparando para uma nova encarnação ou para seguir adiante em outras dimensões. A ciência tenta decifrar seus mecanismos, a filosofia busca compreendê-la por meio da razão, e a espiritualidade a reconhece como nossa essência eterna. Há relatos milenares de rituais de morte consciente, nos quais a alma se prepara para soltar o corpo com lucidez e leveza. Ao longo de uma vida, essa consciência se manifesta por meio da personalidade denodate, desse pensamento, mas ela não se limita a isso. Na morte física, segundo muitas tradições espiritualistas, a consciência se desprende do corpo denso e retorna a planos mais sutis. O que acontece depois depende do nível de consciência alcançado em vida. Muitos espiritualistas falam de planos sutis ou multidimensionais. A consciência não habitaria apenas este plano físico, mas teria acesso a outros níveis de realidade, invisíveis aos olhos comuns, experiências fora do corpo, projeções astrais, regressões de memória e vivências místicas. São muitas vezes interpretadas como indícios de que a consciência não está limitada ao corpo. No espiritismo, por exemplo, a consciência é o espírito imortal. O corpo é apenas um invólucro temporário. No Buda, o Neshama é vista como uma porção da luz divina, que encarna para experienciar, corrigir e iluminar o mundo. E há ainda uma concepção mais universalista, fora dos moldes religiosos, que entende a consciência como o próprio tecido do universo. Por essa perspectiva, quando o corpo morre, a consciência não desaparece. Ela se funde de novo com a fonte. É como o rio que deságua no mar. Essa abordagem traz um profundo consolo, mas também uma grande responsabilidade, a de cuidar da nossa consciência. A consciência é um dos grandes mistérios da existência. Se ela sobrevive ou não à morte do corpo, ainda é uma pergunta aberta para muitos. Talvez a grande chave não seja provar a existência da consciência fora do corpo, mas viver de forma tão lúcida e presente que essa consciência floresça, cresça e se lembre de si mesma. Porque se a consciência é de fato imortal, então tudo o que fazemos aqui ecoa além da matéria. E se ela não for, então tudo o que fazemos aqui, com presença, compaixão e amor, ainda assim, faz a vida valer a pena. Se essa reflexão acendeu algo em você, compartilhe nos comentários. O que é a consciência para você? E ela continua além da morte? Se quiser continuar essa jornada de autoconhecimento e despertar, inscreva-se no canal Caminho da Lua e ative as notificações. No próximo vídeo da série Uma Pergunta, 3 Respostas, vamos explorar uma questão essencial. O que são os sonhos?